A gente segue aqui com o nosso programa agora, eu quero mostrar a reportagem e você vai se emocionar comigo. Me dá aqui a imagem dessa criança. A criança tem só 4 anos, vive no estado vegetativo, passou por um hospital na Zona Norte aqui de São Paulo. A família afirma que ele ficou assim por causa de um erro médico e, para piorar, o pai do Heitor, que antes arcava com todas as despesas, ele foi assassinado essa semana depois que ele saiu de casa para poder cobrar uma dívida. A gente vai acompanhar o drama dessa família na reportagem feita pela Meiria Gervásio. Mãos, pés, corpo, de uma hora para outra tudo ficou paralisado. As estripulias de criança, as artes que rendem vídeos engraçados, viraram lembranças. E tudo mudou no dia 27 de fevereiro de 2018, depois que o bebê deu entrada no Hospital Geral de Taipas com um quadro de bronquite alérgica. Ainda é muito recente e, por isso, todos os sentimentos ainda estão muito aflorados. Você estava me mostrando algumas fotos, né, dele, alguns vídeos. Seu filho chegou andando, seu filho chegou brincando no hospital, como qualquer outra criança da idade dele. Chegou. No prontuário é possível ver a foto de Heitor quando ele entrou no hospital, por volta de 5 da manhã. Quem imaginaria que um bebê tão saudável e esperto voltaria para casa em estado vegetativo, por ter sido, segundo a mãe, vítima de erro médico? A médica informou que ia colocar ele para tomar uma medicação na veia, para abrir o pulmãozinho dele para ajudar ele a respirar melhor. A mãe, vendo que o filho tinha melhorado do quadro de bronquite, pediu para que ele fosse liberado. Mas a médica achou melhor dar mais uma dose do medicamento. Élida acreditou que estava fazendo melhor para a recuperação do bebê e concordou. Foi aí que uma nova enfermeira surgiu. E aí veio uma outra enfermeira que estava na sala. Aí ela colocou a seringa. Ela nem injetou toda a medicação, ela injetou 1 ml, foi muito nele. E ali ele virou os olhos. E eu entrei em desespero, eu falei, gente, meu filho está passando mal. Ela falou, mãe, não tá. E aí eu puxei ele para cima. E quando eu puxei ele, já estava praticamente morto na minha mão. Aí ela viu que realmente ele tinha parado, tomou ele da minha mão e correu com ele. Aí foram os 40 minutos mais difíceis da minha vida. Élida até hoje não sabe que medicação foi injetada e por que ela causou reação tão inesperada. A gente não sabe o nome da medicação porque na hora você não pensa em nada, você só quer salvar a vida do seu filho. E depois dos 40 minutos, a médica informou pra gente que ele tinha broncoaspirado comida. Até então, a mãe não tinha ideia da gravidade do que tinha acontecido. Me devolveram meu filho assim. Heitor havia tido uma parada cardiorrespiratória. O Heitor morreu 40 minutos. Essa parada, os 40 minutos, ele estava morto. A mãe não tem dúvida de que foi a medicação, dada por último, que ocasionou tudo. Foi a medicação errada. Só que nunca te confessaram isso. Na verdade, nunca ninguém entrou em contato comigo depois disso. O bebê, graças à família, foi transferido para o UTI do Hospital Cândido Fontoura, onde ficou por 4 meses. 2 meses de, como eles diziam lá, um bebê gravíssimo. Sem muitas chances, né? Tanto que quando eu cheguei com o Heitor no Cândido, o médico me deixou pro lado de fora e pediu para me esperar 20 minutos. Porque ele não sabia se o Heitor ia suportar tanta medicação. Então a gente convivia assim, com a morte rondando a gente todos os dias. Não te davam esperanças de que ele sobreviveria? Não. Eles até uma hora me falaram que ele teve morte cerebral. E que teria que fazer um exame para confirmar que desligaria os aparelhos, porque não tinha mais. Não tinha mais o que fazer. E foi no segundo hospital que a mãe teve certeza que o filho foi vítima de erro médico. Na hora da parada, eles deveriam ter colocado o oxigênio na boquinha dele. Que ele teria a parada, mas não teria tantas sequelas, porque o oxigênio iria para o cérebro. O que eles não fizeram. Porque numa emergência você não ter um cilindro de oxigênio para você pôr na boca da criança. Então, isso que sequelou demais. Na verdade, eles dizem que praticamente metade do cérebro do Heitor morreu. E que a outra metade a gente tem que estimular para ver o que volta.
Independente do que tenha provocado a parada cardiorrespiratória, o que aconteceu com o Heitor foi gravíssimo, segundo o médico, porque comprometeu partes importantes do cérebro do bebê. Ele pode ter tomado uma droga arritmogênica, que dá uma arritmia no coração, parada cardíaca, parada do coração, falta de oxigenação, lesão cortical, lesão cerebral. Porém, o especialista apontou luz no fim do túnel. Segundo o médico, se Heitor continuar o tratamento multidisciplinar, que é custeado pelo convênio, ele pode ter grandes avanços. Revertido não, porque houve morte e o sistema nervoso central não se regenera. Agora, até os 7 anos de idade, tem outras partes do cérebro que podem tomar as funções daquelas que morreram. Então, se ela fizer muita fisioterapia, muita terapia cognitiva para voltar a entender, falar, ouvir, ela pode se recuperar até os 7 anos. Eu tive crianças que até 6 anos não falavam e não andavam. Hoje elas jogam futebol, tem um com 13 que chama Cauê, com 13 anos que ele fala e joga futebol e anda normalmente. E é isso que a família tem feito. Graças ao plano de saúde, Heitor faz sessões de fono, fisioterapia e tem cuidado 24 horas em casa. Tudo pelo convênio. Com o tratamento multidisciplinar, alguns avanços já surgiram e encheram a família de esperança, como esse movimento sutil do pezinho. Um choro alto. Ele consegue sentir dor. Ele não sentia dor. Hoje ele sente dor. E até isso parece ser bom, né? Eu brinco com as enfermeiras que eu acho que eu sou a única mãe doida que fica alegre com a dor do filho. Mas todos esses recursos tão importantes para o Heitor estão com os dias contados. É que quem pagava tudo isso foi assassinado. O caminhoneiro Heitor Fabiano, de 30 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, depois de sair para receber uma dívida. Ele anunciou uma moto na internet e acabou levando um golpe de R$12 mil. O caso foi exibido aqui no Balanço Geral. Eu falei, você não vai? O amigo dele falou, não vai. E ele, como assim? Não, eu tô com Deus, eu não tenho medo. O caminhoneiro tinha verdadeira adoração pelo filho e trabalhava por ele, como mostram essas fotos, vídeos de Heitor com o pai, antes e depois do problema. Ele foi um pai extraordinário. Nunca vi tanto amor. Segundo Hélida, o marido não deixava faltar nada para a criança. O convênio que paga tudo que o Heitor tem hoje. E quem pagava o convênio era ele, né? Então agora, como eu não posso trabalhar, eu não tenho como pagar. Então, eu não sei o que eu vou fazer. E o caminhoneiro estava prestes a ser pai de novo. Hélida está no 9º mês de gestação. E apesar de todas as dificuldades, para ela só resta uma saída agora: ser forte. Ele sempre falou para mim, a base das crianças é a gente, então a gente nunca pode fraquejar diante deles. Na tentativa de passar segurança para o Heitor, Hélida, quando está ao lado do filho, dificilmente chora. Mas não é fácil acompanhar o sofrimento do bebê diante dos procedimentos que são feitos diariamente. E tão difícil é segurar o choro. Veja a reação do nosso colega de equipe. Tá pensando no seu filho? A nossa equipe chegou aqui na casa do Heitor num dos momentos mais delicados, que é o momento em que ele é aspirado. Incomoda bastante, a gente percebe o quanto ele ficou incomodado, ele se tremeu todo. Os batimentos cardíacos chegaram a atingir 174 por minuto, enquanto que o normal é 80, 90, né? Até 100. Mas é um procedimento que precisa ser feito para que ele não morra sufocado. E detalhe, ele passa por isso que nós acabamos de ver, pelo menos 40 vezes por dia. E é muito difícil a gente não se emocionar. Hélida, eu fico me colocando no seu lugar, como mãe. Não deve ser fácil, né?
Se não fizer, Ele morre. e todas as vezes você fica aqui do lado. Todas. Segundo Hélida, desde que o pai morreu, Heitor piorou muito. O pai dele vinha todos os dias ver ele. E já tem 3 dias que ele não vê o pai dele. Então ele sente a falta. A morte do caminhoneiro ainda não foi esclarecida pela polícia. A família não sabe quem tirou a vida de Heitor Fabiano, mas sabe que agora tudo ficou ainda mais difícil. Eu falo pra ele que o pai dele vai vir. Que tá tudo bem. Que vai ficar tudo bem. Hélida ainda espera que seja feita justiça para pai e filho. Ele falava que ele ia ver o filho andando de novo. Meu Deus do céu. O hospital de Taipas esclarece que o Heitor foi atendido pelos especialistas com base nos protocolos médicos para asma e que eles tentaram reverter um quadro de parada cardiorrespiratória. O hospital diz ainda que não consta qualquer registro sobre o suposto erro médico citado pela reportagem. A morte de Heitor Fabiano, pai do menino, continua sendo investigada. O convênio médico da família acaba de dizer que vai dar 3 meses de tratamento de graça para o Heitor. É difícil, hein? É difícil. A gente vai acompanhar de perto esse caso, a gente vai dar todo o suporte que a gente puder aí para ajudar essa família. Conta com a gente aí para a gente poder divulgar a campanha, para a gente poder prestar qualquer tipo de esclarecimento aí que venha poder contribuir com a ajuda para essa criança.